Boa tarde, eu sou o professor Esteban. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra do evento 6 Crônicas Exemplares 6, homenagem ao geógrafo e cronista José Aldemir de Oliveira. Então, para juntar as coisas, eu decidi chamar de 6 Crônicas Exemplares 6, né? Essa é homenagem para José Aldemir, porque são, de fato, 6 encontros, uma crônica por semana, e as outras 6 a gente promete para 2023. Então, para 2023 a gente vai ter outra 6 Crônicas Exemplares 6, né? Que será a segunda 6 para poder coincidir em alguma coisa com Cervantes, que escreveu 12 novelas exemplares. A gente está fazendo 6 encontros, né? Cada um trabalha e faz o que sabe fazer de bem melhor, né? Então, isso que na verdade, tem a capa do livro, né? E o livro é Crônicas de Manaus, que é o primeiro livro de crônicas, né, do José Aldemir, e que estamos trabalhando nessa primeira edição das 6 Crônicas Exemplares 6, né? E quem sabe se o próximo ano sendo do outro livro, do segundo livro, né? E esse livro é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é chamada de Lugares, onde das 3 crônicas apresentadas nesse evento é desses lugares, e uma de gente. A segunda parte é gente, né? E Companhias Nossas Cada Dia, né? Que foi apresentada, essa é da segunda parte, gente. E a terceira parte, que chama Amores, que aparece essa fotografia, é a parte mais curta, que tem somente 3 crônicas. E eu, como já manifestei, uma parte que é bem interessante, porque somente 3 crônicas, né? Mas são 3 crônicas falando de amores, né? Mas cada uma de um tipo de amor. Aí eu lembro dos gregos, né? Que tinham várias palavras diferentes para falar de amor, do que a gente aqui em português fala de amor, né? Porque para eles havia vários tipos de amor e tinha nomes diferentes, né? Então, o amor, por exemplo, o amor incondicional de um pai com um filho é um tipo de amor, né? O amor filia, né? Existe o amor também para o amor espiritual, né? Para um Deus, né? Ou a todas as coisas, né? Que é o HP, né? Também é amor. E existe também o amor, desejo pelo outro, né? Pela pessoa amada. Você deseja a pessoa amada. Também era de Eros, né? Eros tinha até uma deusa. E é esse amor que passa para, né, depois para outras, para o resto da Europa, e chega aqui em América também, né? E para as religiões, né? Esse amor que é incondicional de um Deus para com os seus filhos, né? Ou de nós para com Deus, ou de nós para com o mundo, né? O amor assim mais grande, mas que mesmo esse amor os gregos direcionavam como se fosse um amor carnal, né? E para eles existia isso, né? Que os deuses eram carnais também, né? Eles se tornavam carnais também. Bom, são três crônicas que ele trabalha nessa parte, como eu disse, né? Então vamos lá. Tema, né? A segunda é Minha Menina, né? E a terceira dessa parte, e a que eu vou falar aqui hoje, né? Que vou me concentrar mais hoje, é o amor que se vai, mas não acaba, né? Mas creio eu que com a licença de vocês, eu vou falar rapidamente
rapidamente não vou apresentar, né? De uma maneira assim, mais sucinta, não com muito detalhe, né? Mas para que a gente veja que está interligada as três crônicas, né? Toda falando de amor, mas tem suas diferenças e tem também algumas relações internas. Para tratar das relações internas mesmo, aí teríamos que detalhar uma por uma cada crônica e ver especificamente que parte. Isso aqui não temos do tempo necessário para fazer um trabalho assim tão como merece ser feito, né? Mas vou falar um pouco desta cartografia de amor, né? E aí a gente já vê um jogo que o cronista faz, né? Que é uma cartografia, né? Porque está escrevendo, né? Mas lembrou que ele é um geógrafo, né? É como profissão geógrafo. Então, uma cartografia, né? Equivale lembra também a uma geografia, né? E ele escreve o título Carta e, entre parênteses, grafia, né? Lembremos que o segundo livro de crônicas é Crônicas da Minha, tem a C, entre parênteses, idade. E aí tem um jogo, tanto que pode ser Crônicas da Minha Cidade ou Crônicas da Minha idade, né? Então, ele coloca tanto o pessoal, a experiência pessoal, quanto a experiência da cidade, né? Que as crônicas são crônicas urbanas, né? E aqui, essa cartografia, né, poderia chamar só carta de amor, né? Ou então crônica de amor. Mas ele não faz isso. Então, e por que não faz isso? Porque é uma crônica, mas ele está uma forma de indicar para a gente o que para trabalhar ou para chamar a nossa atenção para a gente, com que olhar a gente tem que ler a crônica, né? E no título do José Aldemir costuma vir, né? Essas algumas dicas, poderíamos dizer. Então, essa carta de amor bom, uma carta de amor talvez seja para a pessoa amada, né? Se vamos trabalhar a parte específica, individual do cronista, aí poderíamos dizer, não, é uma carta para Rita, né? Que é seu amor. Né? Mas temos que lembrar que enquanto um autor de obra de obra ficcional, de obra literária, né? Ele apoia sim, e parte da sua experiência, né? Mas tem que ser uma experiência compartilhada, né? Então, tem que falar de alguma coisa, claro, vai falar de amor, mas não a experiência que ele conhece, é o amor que ele sente, mas é um amor que todos nós sentimos, né? Então, não precisamos dar nomes, né? E, de fato, aqui ele não dá nome. Como na próxima crônica também não vai dar nome, poderia dar um nome, mas não dá. Né? Por quê? Porque a literatura tem esse caráter de falar para todos nós, né? Principalmente das nossas vidas, para nós, seres humanos, e das nossas vidas. Né? Então, o que a gente vê, começa falando, ela é para mim, não a cara metade. Tá? Quem é a cara metade? A cara metade é a pessoa amada, né? Então, já está falando. Ela é feminino. Tá? Ela é para mim, não a cara metade. Então, aí já começa, né? Direto, né? É claro que a gente lê a primeira vez, como qualquer obra literária, a gente lê a primeira vez, não necessariamente entende assim, né? Se a gente conhece, no caso de cronista, né, que a gente vai lendo crônica, e a gente já vai pegando. Mas no caso do José Aldemir, aqui, desses livros, não posso nem falar isso, porque eu já li muitas vezes, né? Então,
As análises que eu faço não é porque li a primeira vez e na primeira vez já me chamou a atenção isso. Me chama a atenção, sim, mas depois, com várias leituras, que a gente vai analisando e vai percebendo e vai vendo como ele vai dando... Está falando, né? A gente que se engana, né? Porque a gente espera assim, uma carta de amor para a pessoa amada, né? Não, é uma cartografia, então por isso que eu falo. Então seria não sei, uma cartografia, será que está relacionada com a geografia? Bom, e de fato, não, creio eu que não vou atrapalhar em nada a sua leitura, você depois pode ler, né, a crônica e fazer a sua análise também, mas o que a gente vê é que ele está fazendo uma, digamos assim, uma declaração de amor à cidade de Manaus, né, o que todo indica, né, ela é para mim não a cara metade, mas o corpo inteiro, né, e como por ela tenho um amor absoluto e uma paixão avassaladora, escrevo-lhe esta cartografia de amor. Né? Claro, porque está escrevendo para a cidade, né? Afinal, 1000 cartas e grafias, né, como marcas e pegadas, não darão conta de expressar meus sentimentos por ela. E aí vai. Claro, se fosse falar, tem muito para falar dessa crônica, mas quantas vezes ele se refere a ela, e quando está chegando, antes de chegar à metade, ele muda, né? Fala, fala, nas praças não brotam flores, não pela falta de jardim, mas já não há praças. Aí muda, você estava falando, até esse momento, que é o final da primeira página, poderíamos pensar que estava escrevendo mesmo, se referindo a ela, a uma pessoa, a uma mulher, né? Aqui já muda, né? Aí começa a falar da cidade, mas permanece o jogo de ela com ela e vou para ir mais rápido. Lá no final você escreve... posso ir com vocês aqui, perdão. Eu estava lendo, que eu tenho anotado aqui. Eu vou mostrar aqui o finalzinho aqui. Né? Isso. A cidade. Aqui, as últimas 4 linhas. A cidade é verde e amarela. Isso é porque é tempo de Copa. É no meio do ano, foi uma Copa do Mundo, né? Aí fala, a cidade é verde e amarela, mas a vida é azul. E olha que ele fala que a vida é azul em outros lugares também, né? Do céu límpido, num horizonte profundo e de um vermelho de paixão, né? Está falando de amor, de paixão, o vermelho. Então, a vida é azul, a paixão é vermelha. E aí explica, pois também é tempo de boi bumbá, no meio do ano, né? Antes tinha falado da Copa, tinha falado de festa junina, né? Aí também boi bumbá, que são as duas cores, né? Verde, perdão, o azul e o vermelho, né? E aí termina, como nos versos de Dante, e aí também é outra coisa que é muito frequente nas crônicas do José Aldemir, ele fazer referência à literatura, a grandes autores conhecidos, né? Aqui se refere a Dante, o autor da comédia, né? Que completou centenário há pouco, né? Então tá falando, como nos versos de Dante, é o amor que move o sol como as estrelas, mas que aqui parece uma doce ilusão de sempre sublimar um amor como razão de ser, viver e de estar numa felicidade sofrida. Ele sempre foi crítico, né? Mas apesar do sofrimento, apesar dos problemas, ele sempre tem esse olhar, né, positivo, né? Então ele termina com esse numa felicidade sofrida. E aí depois vocês podem ler agora a crônica completa e verificar isso e como ele vai fazendo esse jogo, né? Falando inicialmente que a gente pensa que é uma mulher, o segundo momento já fala da cidade,
Um terceiro momento, esse não falei, ele numa mesma oração coloca as duas, né? Não vou achar aqui agora, mas numa mesma oração coloca as duas também, para ficar claro que se ela, que a cidade é uma coisa e ela, perdão, fala dos espaços, né? Os espaços, menos por ela, mais pela ausência de alguém a quem se ama. Então, aí fala, de alguém a quem se ama, esse alguém de quem se ama, então, pode ser, certamente, a mulher amada. Mas aí ele está falando no geral. Mas antes, está comparando com a cidade. Está falando da cidade. Bom, esses são os comentários que aqui a gente vê esse amor. Ele expressa esse amor através de uma cartografia, né, para a sua cidade, Manaus, que ele tanto gostava, né? A segunda crônica dessa última parte, dessa terceira parte, chama Minha Menina. Né? Creio que não conectou a professora Karina. Com a professora Karina, a gente leu essa semana essa crônica e analisamos, né? E aí a professora Karina disse, não, a gente que conhece, a gente sabe para quem está escrevendo, a quem se refere. Eu falei, claro, eu sei também para quem se refere, mas na crônica não está isso. A gente vai fazer uma análise, aqui, lendo a crônica, uma análise literária, né? Lendo a crônica, e começa a... Claro, tudo indica que um pai escrevendo, falando sobre sua filha, sobre a filha que vai crescendo, né? Faz a metáfora com a roça, ele utiliza essa metáfora, né? Essa relação da menina e a roça. Tem uma crônica que a gente já gravou também no canal, que é a Roça Menina, né? É de uma menina de, creio que 11 anos, uma coisa assim, que à noite, em vez de estar estudando, em vez de estar se divertindo, brincando, vende roças nos bares de Manaus, né? E aí, claro, aí vem toda essa crítica a que, poxa, que faz uma menina à noite na rua vendendo roças, mas essa roça também tem essa relação com a menina, né? Ou tem aquela clássico, né? Da obra do Humberto Eco, né? O Nome da Roça, né? Que é um lindo livro, parece um livro de detetive, né? Que está investigando algumas mortes, né? Está num contexto medieval da Inquisição, né? Da igreja, né? Mas quem leu o livro, ou então tem um filme também, que essa parte do filme conserva bem, né? Por que o nome da roça, né? Por que o nome da roça? E é por causa de uma menina, né? Uma menina ali, do narrador, né? O narrador se apaixona, né? Por uma menina, e ele não sabia sequer o nome, né? Então, por isso que é o Nome da Roça. É claro que o livro tem muito mais potente do que o filme, mas o filme é muito bem feito, e essa parte com relação ao nome, ao título, né? Ele mantém. E está claro aí que isso, né? Porque às vezes mudam tanto, não são obrigados a fazer a mesma obra, a repetir a obra, né? Mas mas nesse caso, sim, mantiveram, e porque também tem muito interessante tudo que se narra ali. Tá? E aqui nessa crônica, o convívio com as fragilidades humanas requer certo distanciamento, que é a condição básica que ele cultua para assim poder compreender o mundo ao seu redor. Isso que eu já falei, né? Na crônica, geralmente, o autor da crônica, o autor da crônica é chamado cronista, né? E geralmente o cronista se confunde com o narrador da crônica, né? Então é um dos gêneros literários em que o autor, no caso enquanto cronista, se confunde com o narrador,
tá? Porque ele se coloca, é o cronista que se coloca, então quem narra é ele. Mas aqui, a narrativa é na terceira pessoa, e a gente vê em outras crônicas do José Aldemir, a gente também vê isso, e que é um jogo muito interessante dele colocar na terceira pessoa indefinida, né? Não define quem, se ele não define quem é, né? A crônica da professora Francisca de Lourdes, que leu, foi aquela A Cidade do Sonho, né? Que, claro, a gente pode pensar que é um menino que chega, né? Mas será que é um menino? Né? Né? Naquela parte que a gente viu também que de pegar de saltar do ônibus à noite e ter uma longa caminhada, né? E ter até um aluno que interveio, e ele entendeu que era um rapaz interessado pela moça, mas que foi de uma maneira muito delicada. Mas em nenhum momento fala que é o homem ou mulher, né? Essas companhias não sei cada dia, né? Que foi semana passada. Não fala que se é homem, se é mulher, se é um rapaz ou se é um adulto, né? Tem a Claudiane, que está trabalhando essa crônica, ela escreveu e chama atenção nisso. A gente não sabe se é homem ou se é mulher. Então, o José Aldemir, aqui nessa crônica, também ele está falando de alguém, né? Ele cultua para assim poder compreender o mundo ao seu redor. Ele quem? Não sabemos, né? Pode ser masculino, porque é ele, né? Mas não está falando na primeira pessoa, está falando na terceira, né? E isso já é uma quebra, já é uma em termos de literário, essa mudança, aquilo que a gente não espera, né? E que está muito bem colocado, são o que fortalece, né? Essas obras, né? Isso porque somos enamorados das coisas e das pessoas, né? Enamorados das coisas e das pessoas que estão ao nosso redor. E as identificamos como pedaços das nossas vidas que não vemos passar, ou fingimos não ver, pois gostaríamos de que cristalizassem como rochas que mudam lentamente, sem pressa. Vai falar, ao que todo indica, de como um pai vai vendo sua filha que vai crescendo, né? E todo o cuidado que tem, mas que depois cresce, e se depois cresce, tem que partir, né? Então, no final, a menina cresceu, virou mulher, e agora prepara outra pessoa para começar tudo de novo. Ou seja, a filha que agora vai ter uma filha, ou um filho, né? E sabe que a gente nasce, cresce, e depois você vai, né? Mas não tão cedo. Perdão, errei aqui da linha. Ela é como uma roça, né, a menina? Ela é como uma roça que, plantada no jardim, virou roceira, né? Vai crescendo, né? Era uma roça, virou roceira, né? As roças, permanecendo na roceira, murcham. Só ganham sentido se separadas, tendo aí sua simbologia como amor e como paixão, né? Que eu sou apaixonado das roças, principalmente vermelha, né? Como manifestação de amor. E aí conclui: a menina é como uma flor, e a flor sempre uma roça, e só pode ser curtida como sinal de amor quando separada do galho. Ou seja, a filha do amor. Lindo, né? Lindo. Mas ele não coloca nome, ele está falando de qualquer pai ou mãe, né? Com relação a qualquer filha ou filho também, né? Não vamos ser preconceituoso e achar que a roça só faz referência a uma menina. No título está minha menina, né? Mas poderia ser também para um menino, para um filho. Assim como a Odisseia, né?
Ulisses, né, que vai enfrentando os problemas que todos nós, seres humanos, enfrentamos. Não somente os homens, as mulheres também. Né? Então, Ulisses é homem, né? Mas em literatura está representando, né? Esse personagem, Ulisses, está representando todos nós, seres humanos, homem, mulher, como queiram chamar-se, né? Está falando da vida, né? Aqui está falando do amor, né? De um pai para um filho, sim, mas pode ser também, pode ser de um pai com um filho adotivo, né? Ou pode ser com um sobrinho, né? A gente não pode ficar preso às palavras, sabe? Não, a literatura diz muito mais do que as palavras. Por isso que eu digo, em literatura a gente tem dúvida de uma palavra, não sempre vamos entender se vamos no dicionário. No dicionário tem o sentido daquela palavra. Agora, o que essa palavra representa, né, na obra literária, né, isso aí costuma ser muito mais do que o dicionário não dá conta. Tá? Então, se na primeira crônica, né, a cartografia de amor fala para a cidade, aqui do amor da pessoa com o lugar onde mora, né, com a cidade em que ele mora, aqui está falando do amor de uma pessoa com, pode ser um filho, ou com alguém que cria para este mundo, né, educa, cria, prepara para viver esse mundo, e um dia chega a hora de que essa pessoa cresce e vai ela mesma fazer o mesmo caminho, repetir mais uma vez. Tá? Aí já se foi a metade da palestra. Vem a terceira crônica, que é a que eu quero me deter mais, vou analisar mais, né? O amor que se vai, mas não acaba. Né? Uma crônica do José Aldemir. É a última do livro, está na página 111, 112 do livro, né? E começa assim, vou lendo, e para que você vá sentindo, eu ia passar, também tem um áudio, né? Eu ia passar o áudio, mas aí acho que vai demorar muito tempo. Está gravada, né? Gravar um pouco tempo, agora esse ano, está no nosso canal, A Grade Literária, podem, convido vocês a ouvirem lá, né? Eu mandei, creio, né, essa semana para todo mundo o PDF dessa crônica, né? Essa crônica aqui, se a primeira era uma carta, né? A segunda é quase que um diário, né? Essa terceira é uma canção, né? Poderia ser um poema, né? Mas aqui no Brasil, né, somos mais canção, né? A música tem que estar presente, né? E esse aqui lembra uma canção, claro, o amor que se vai, mas não acaba, claro, mais alguém vai lembrar da música do Roberto Carlos, se o amor se vai, né? Não tem essa música do Roberto Carlos, e tem essa característica que repete, né? Se o amor se vai, eu lembrei que tem em espanhol também ele gravou, e a mesma coisa, ele vai repetindo, e essa é uma característica tanto da poesia, né? Quanto da canção, né? E repetindo, né? E aqui ele tem 9 parágrafos, né, de distintos tamanhos, e os 9 parágrafos começam com essa oração, né? Esse início de oração, não? O amor que se vai, mas não acaba. E aí, o segundo, o amor que se vai não acaba. O terceiro, os 9 começam igual, né? Então, isso nos remete a um poema, a uma canção, né? Porque a poesia nasce, né, com música, né? A Safo, a grande poetisa grega, né? Nome Safo, mas bom, quem é de letras já sabe, né? Foi uma mulher, uma grande escritora, que algumas coisas
a gente conseguiu recuperar dela, e tem também o vídeo, por exemplo, conta, mas aí já ficcionaliza a vida da poetisa, né? No tempo dela, né? E às vezes retratada também com uma lira, né? Porque recitava a poesia, mas era com música, né? E essa repetição também dá uma sonoridade, né? Só que uma repetição bem, não é tão curta assim, né? O amor que se vai, mas não acaba, esse aí é o sujeito, né? Se vamos fazer uma análise da língua, né? Linguística, esse aí é o sujeito da oração. O amor que se vai, mas não acaba, é o sujeito. Aí depois vem o verbo ser, né? E depois vem o complemento, e aí vem o complemento, né? O amor que se vai, mas não acaba, né? Por isso, às vezes, poderia ter uma vírgula, assim, o amor que se vai, vírgula, mas não acaba, poderia ser, né? Mas não, porque esse todo o amor, toda a expressão, o amor que se vai, mas não acaba, é o sujeito. É o sujeito da enunciação, é o sujeito de todas as orações que estão aqui nessa crônica. Né? Quase que eu falo poema, né? quase um poema, né? Quem lê as crônicas do Tenório Teles também, o Tenório também trabalhava, ele é poeta, né? Ele tem também, a gente percebe na prosa dele, nas crônicas dele, a gente percebe também que um ritmo de poesia, né? E aqui, esse aqui é fantástico. O amor que se vai, mas não acaba, é a ausência como prenúncio da presença. Está jogando os opostos, né? O longe e perto. Então, são coisas que não dá o longe e perto. A gente fica, né? Bom, de que está falando? Os dias longos, né? Que demoram para passar. As tardes mornas, sem brisa. Lembremos que é amazonense, né? Uma tarde morna, sem brisa. Já? A casa vazia, a rua deserta. Né? Então, ele vai dando, você vê aí que o complemento dessa primeira oração, né? Em que o sujeito tão grande, o verbo tão simples, ser, né? E depois ele vai dando vários, né, complementos para essa oração, e contraditórios, né? Ou seja, meio assim indefinido, né? Um longe perto, uma ausência presença, dias longos, tardes mornas, né? Sem brisa. E aí muda, né? Tardes mornas, sem brisa. Porque se ele fala os dias longos, as tardes mornas, podia ter uma vírgula ali, né? Mas não tem. As tardes mornas, sem brisa. O que ele está fazendo aí? Ele está incluindo, né, uma característica, né, já nesses detalhes que ele está dando, nessas definições que ele está dando para esse amor que se vai, mas não acaba, né? Não são somente dias longos, né? Também são tardes mornas, sem brisa. Aí vem a falta, sem brisa. Está faltando. Por que bota sem brisa? Está faltando algo, né? Está faltando a brisa. E aí a casa vazia, está faltando alguém. A rua deserta, está faltando muita gente. É interessante quando a gente lê com calma e analisa. Estou na primeira oração. Estou na primeira oração da crônica. Ou seja, como já desde a primeira oração, ele vai dando os detalhes, esse jogo que vai fazendo ausência, presença, longe, perto. Dias longos, tardes mornas, sim, brisa. Ele já estende, e já é a chamada para a casa vazia, para a rua deserta, né? Essa tarde morna, né? O calor que da tarde e a falta que faz uma brisa para refrescar, né? Mas também a casa está vazia, então faz falta uma pessoa, e a rua está deserta, ou seja, faz falta mais de uma pessoa, é como se não tivesse ninguém, praticamente está num deserto ali, né? E essa graduação que ele vai dando, que é de poeta, né? Esse é de poeta, não é qualquer pessoa que escreve isso. Eu falo muito bem, analisando os trabalhos dos outros, eu escrevo trabalho científico, mas não, eu acho que nunca escrevi alguma coisa assim tão
também elaborando, né? Bom, aí continua. É a cidade triste, aí a consequência, né? É a cidade triste, como quem fica, e melancólica, como quem vai. Então, é a tristeza para quem fica, a melancolia para quem vai. É a saudade, vamos dizer, da pessoa, né? Que fica e alguém foi, né? Que fica na cidade e alguém foi, e a melancolia é de quem teve que partir e deixou gente. E, claro, quem de nós não teve um dia que partir, ou um dia ficar e os outros partiram, né? E aqui a gente, será que está falando de novo da cidade? Vamos ver. Redescobrindo a cada instante a falta que o outro faz. Né? Aí, isso aqui, para cortar as coisas, não? Ele estava falando de uma pessoa. A pessoa é uma pessoa aqui. E a falta que essa pessoa faz. Então, a brisa, né? Essa tarde morna sem brisa, essa brisa que está faltando, né? Essa rua deserta, essa casa vazia, né? Essa tristeza, essa melancolia, é a falta que o outro faz. Né? Eu costumo falar isso, né? Atenção numa obra literária, quando começa a descrever muitos adjetivos da natureza, do tempo, né? O tempo, tá quente, ou tá chuvoso, mas você pode falar isso, mas quando tem muita descrição, pode verificar muitas vezes está falando como está o tempo, né? Mas a gente vai entender que é como está o sentimento da personagem a qual se está referindo, né? Então, aqui acontece isso, né? A tarde, o dia, a casa, a rua, né? A cidade, não, é a cidade, é a pessoa, né? Esse outro, a falta que o outro faz, né? Ainda não definiu, não vai definir, não vai dar nome, né? Mas ali ainda está bem vago, né? Mas proposicional, de propósito isso. Aí depois segue a segunda, né? O amor que se vai, mas não acaba, verbo, deixa. O que deixa? Deixa o perfume. O perfume, a gente sabe, né? A pessoa com perfume passa e a pessoa passa e o perfume fica, né? Então, o amor deixa o perfume e as dimensões de cada parte do corpo agarradas como lembranças. Tá? Bom, pode ser metafórico o perfume, mas a gente sabe que as mulheres usam perfume, né? Tem homem que também usa, né? Eu sou alérgico, não posso usar. Mas é mais característico da mulher usar perfume, né? E as dimensões de cada parte do corpo, agarradas como lembrança, como concretude de algo que parece uma abstração, mas existe, né? Claro, o perfume dela, o perfume da pessoa amada, né, parece como uma abstração, porque a gente não vê, só sente o perfume, né? Mas existe. Parece, mas existe. Né? Existe. A gente tinha falado, né, dos sentidos, como os sentidos fazem a gente rememorar, né, momentos e pessoas. Né? Aqui no caso, pessoa. São duas linhas. Aí vamos para a terceira parte. De novo, o amor que se vai, mas não acaba, deixa os livros desalinhados nas estantes. Aí, a pessoa apaixonada também pela cidade, né? Apaixonada, no início fala como se fosse a cidade, no segundo, como se fosse uma mulher. No terceiro, podemos interpretar isso, né? O terceiro, os livros, um apaixonado por livro, né? A gente sabe que o autor era também apaixonado por livros, né? Tinha essa biblioteca que a professora Rita está falando, que está agora no MUS, que deve abrir. Se de repente já abriu, mas se não abriu, logo vai abrir para consulta pública, né? Para a gente poder visitar e consultar os livros que foram da biblioteca do José Aldemir, e o desejo dele era compartilhar isso. Então, agora está compartilhando. E aqui ele fala dos livros, né? O amor que se vai, mas não acaba, deixa
né? Mais uma vez, lá em cima deixa o perfume, aqui deixa os livros desalinhados nas estantes. Pronto para o caso de abrirmos suas páginas e encontrarmos as frases do poeta. Aí, lembra do outro que foi falado Dante, e bom, em tantas outras crônicas que ele sempre cita poetas, aqui para encontrarmos nas frases do poeta dizendo, e aí ele cita nada mais, nada menos que Drummond, né? Aí cita o Drummond, e relacionado aí com a crônica, com o que ele está apresentando. Eu vou pular essa parte, não vou falar do Drummond, mas sim ficar registrado que ele está citando o Drummond. É preciso sublinhar, e aqui também esse é preciso, né? Esse é preciso que o Drummond fala, mas o Camões também fala, né? Mas isso que não vem do Camões, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Isso foi de um general, né? Não podia ser diferente de um general que está indo para a guerra. Então, navegar é preciso, na Grécia é isso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Tinha que remar naquele tempo, né? Porque tinha que ir para a guerra, cara. Tem que remar, é isso que precisa fazer. Viver, se morrer, não tem problema, mas tem que ir para a guerra, tem que remar, né? O Camões retoma isso, o Fernando Pessoa retoma isso, né? E aqui a gente vê esse preciso, né? É preciso, né? Mas a gente vê que aqui e no final, né, pelo resto da crônica, pelo que está na crônica, não. Ele está afirmando a vida, né? Não tá, claro, não estamos em tempo de guerra, né? Nós estamos muito longe, né, dos problemas desse general grego, né, no tempo, né, já séculos e séculos atrás, ou do próprio Camões, que sim, foi poeta, mas por tudo que passou, né, navegando por aí. Tá? Mas aqui é preciso sublimar, aumentar a dor que não tem fim, né? Essa dor que não dói mais é sentida, né? Porque não é uma dor, quando a gente se bate, né, uma dor física, né, a gente se bate, aí aí dói, né? Essa aqui é uma dor, né? Essa dor que não dói, né? Você não está machucado, onde que dói, né? Quando você está com essa dor de amor, da ausência do outro, né? Onde que dói? Não dói em lugar nenhum, não é material, né? Não é física, né? Mas é sentida, né? Sente. Eu sempre falo, não, por mais que a gente possa ser materialista, mas existe o físico, mas também existem os sentimentos, que não são físicos, mas sentem. Eu sinto frio, eu sinto calor, né? Me sinto triste, eu sinto medo, né? E isso também existe, né? Não é uma matéria física, né? Onde é que está o frio? Eu sinto frio, posso medir a temperatura, né? Mas a gente não vê, toca nas coisas frias, mas não, o frio não, né? É como um número, né? O número 1 existe, mas cadê o número 1? Nunca ninguém viu, né? Nem vamos ver, né? Mas o número 1 existe, né? O sentimento, essa dor, né? Que sentimos por a falta de alguém existe. Aí ele repete, é preciso suportar, né? Mas o amor que se vai, mas não acaba, purifica os espíritos. Olha como já está, agora deixa, agora já está purificando. Primeiro fala o que é, depois o que deixa, agora já está purificando os espíritos, né? E esse espírito está relacionado com essa dor que sente, né? Não quer dizer isso aí que uma pessoa espírita, não, está no mesmo nível dos sentimentos, tá? Espírito, alma, mente, como você queira chamar, mas são essas coisas que a gente sente, né? Não só a dor que a gente sente, também a alegria que a gente sente. E aqui diz, né? Por isso que eu estou falando, aqui já muda o verbo, né? Esse amor, o amor que se vai, mas não acaba, purifica os espíritos, fortalece a alma, ensina o corpo a resistir, né? Lá em cima tinha falado, é preciso suportar, ensina o corpo a resistir. Tá vendo? Está relacionando,
né? Acresce o desejo para que o encontro que se espera celebrar e quando dá despedida que não há, começar tudo de novo, né? E aí vem a abstração que não se concretiza e vai, né? Sem abrir mão de nada. Eu não vou ler toda a crônica, gostaria de ler, mas também não quero cansar, né? Senão você se cansa, né? O amor que se vai, mas não acaba, mais uma parte, né? E agora volta para o verbo ser, né? A presença, lembra que a presença, a ausência, o longe perto, né? O perto longe, né? Aqui, olha só a diferença. O amor que se vai, já passou lá em cima pela purificação, né? Agora a afirmação é de esse ser, né? A presença a cada instante, ele já tinha utilizado instante, né? Ele utiliza instante. A presença a cada instante que se aquece ao anoitecer, aumenta nas longas madrugadas escuras, mornas de uma brisa leve do sul que sopra do rio. Olha, lembra que era assim, eram as tardes mornas, sem brisa, agora são noites escuras, continua morna, mas tem uma brisa leve do sul, que sopra do rio, tá? Sem ruído, sem bater das árvores, né? Porque se for um vento, aí sim tem um bater das árvores, mas uma brisa não chega a fazer um balé com as árvores, mas a gente sente, né? Já vem um refresco. Sim, os cânticos dos pássaros que não despertaram, é de noite ainda, né? Emudecidos pela falta dela. Olha só como ele está falando, não está falando dos pássaros, está falando dele, né? Fala dos pássaros, fala do tempo, do rio, da noite, né? Está falando dele, né? Desse sentimento, que é dessa dor, né? Da ausência, né? Então, o cântico dos pássaros que não despertaram, né? Sim, o cântico dos pássaros, né? Emudecidos pela falta dela. E se mais tarde cantam, parecem promover uma sinfonia triste, só para avisar sua ausência. E aí, continua. Vamos avançando mais um pouquinho. O amor que se vai, mas não acaba. Agora, as consequências. Provoca, verbo provocar. Provoca, agora são consequências. Provoca um sonho vazio. Um sono vazio, perdão. E um tempo de saudade. A saudade aparecendo. Que principia e não termina. Olha só, principia e não termina, né? Essa parte também a gente pode marcar. É o contentar-se com um gesto qualquer. Basta um oi, poucas linhas, né, se está mandando uma carta, ou algumas palavras, se é pelo telefone, né? Migalhas de amor, olha só, migalhas de amor, que desarrumam tudo para que o possamos refazer. O amor que se vai, mas não acaba, nunca perde seu lugar. Olha a negativa, né? Nunca, está afirmando, nunca perde seu lugar, né? Dá a ideia dessa perda como se fosse negativa, ou seja, não vamos perder. Está falando aqui do lugar, mas nós não vamos perder esse amor, né? A gente pode interpretar por aí, né? Nunca perde seu lugar e se descobre a cada gesto, amanhecer ou anoitecer, dos novos reencontros, né? Ele tinha falado dos dias, das tardes, das noites, né? Agora são outros amanhecer e anoitecer, né? São os verbos, são ação, né? Não é a noite substantivo, é o amanhecer, é uma ação, né? O anoitecer é uma ação, dos novos reencontros, né? O substantivo são os reencontros, né? É celebrar o amor sem a presença e com uma tristeza
insistente. Tristeza insistente dói mais ainda, né? Sabendo que o que se sente é um átimo de tempo. Átimo de tempo, né? São instantes, fala lá em cima. Que vai e volta, como compasso de uma nota repetida, mas modificada a cada nova batida. Olha, essa aí é música, né? Se isso não é música, é claro que é música, né? Uma nota repetida, mas modificada a cada nova batida. O amor que se vai, mas não acaba. Essa aqui é a nota. A nota é para quem é o sujeito dessa oração, é o sujeito dessa crônica. Para quem? Por que está escrevendo essa crônica? É essa nota, né? Repetida. O que está repetindo o tempo todo? O amor que se vai, mas não acaba. Por isso que eu falo, é uma música, né? Então, na música se repete, mas cada vez que você repete, é diferente, né? A cada batida é diferente. Tem um exemplo do... Caso não seja música, é música, a gente sabe disso. Mas caso não seja música, tem um exemplo mais fácil, que é o tic-tac, né? Então, a primeira vez que a gente ouve o tic, tic. Agora, tic-tac. Lembra o relógio, lembra o tempo passando. Agora, se eu falo tic-tac, tic, aí você vai falar tac. Eu não preciso falar no tac, né? Eu não preciso falar o tac. Então, para a segunda repetida do tic, a gente já incorporou o tac. Percebe? A música, a repetição causa isso, gera no espírito da pessoa, né, o desdobramento. Então, a gente já consegue trazer, sem ser dado, a gente traz a continuação. Tic-tac, tic, o tac está ali, né? Está ali, é óbvio que está ali. Sabe aquela boneca russa, né, que você abre e lá dentro tem outra? Você tem uma boneca, bom, tudo bem. Você abre, tem outra? Oi, que bonitinho, que bonita, tem outra. Aí você abre a segunda boneca. Quando abre a segunda boneca, tem uma terceira. Não precisa continuar abrindo a boneca, que você sabe que vai ter uma quarta. E dessa quarta, uma quinta, e dessa quinta ao infinito, né? Esse é o exemplo de como, com 3 repetições, a gente consegue ter a noção de infinito, tá? O infinito, o amor é infinito. A dor pode ser infinita. A saudade pode ser infinita. Essa batida, essa nota que se repete, tac, 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 mas a cada momento, a cada batida é diferente, modifica, né? Continuamos, a oitava já. O amor que se vai, mas não acaba, aí vem o verbo ser, é tão perto e tão longe, volta, né? Como volta, só que agora tão perto e tão longe, é 1, 2, às vezes nenhum, para em seguida se transformar em muitos, a transbordar por todos os cantos, como encantos da vida. Olha só o jogo de palavras, para transbordar por todos os cantos, né? Como os encantos da vida. Esses cantos, claro, está falando de lugar, né? Mas são os cantos da música, ele está falando música. É a música, ele está fazendo uma música. Essa aqui é uma canção. Por isso que eu falo para você que é uma canção. Tem a estrutura de uma canção. Então, esses cantos e encantos da vida, né? Está se referindo, autorreferindo aqui, ao texto, à crônica que ele está escrevendo, que, na verdade, são o sentimento que ele está vivenciando. É a realidade, sonho, abstração e concretude. Tá? Lembrei que sonho também são realidade, né? Não é... É um outro tipo de realidade, mas é uma realidade, né? A gente sabe que quando tem pesadelo, sabe que a gente tem um pesadelo, a gente acorda agitado mesmo, não é uma invenção, né? Então, os sonhos também são realidade, mas está fazendo esse jogo, é a realidade, sonho, abstração e concretude, né? Tudo isso, né? O sonho desse de sonhar acordado, creio eu que se refere aqui, né? Bom, é o questionar-se, e aí tem uma cita, estou vivo, acordado ou sonhando?
né? Essa pergunta, se, às vezes a gente não sabe se está acordado, se está sonhando, né? Se estou vivo, acordado ou sonhando? Né? É a vida, né? Está vivo. Seja como for, é algo que só pode ser vivido, tá? É algo que só pode ser vivido como um amor que nunca acaba. O infinito, isso que eu estou falando, não falei isso do infinito, com as repetições, a repetição não dá a ideia de infinito. Aqui já vão 8, ainda falta a última, a 9ª repetição, né? Então, que vai, seja como for, é algo que só pode ser vivido como um amor que nunca acaba. Mesmo quando se vai, há a certeza do reencontro, tá? O que torna a ausência não menos doída, mais leve, suave, eterna. Né? Continua doendo, mas se a gente sabe que vai reencontrar, é mais leve, a saudade, a dor, essa é mais leve, mais suave, mais terna. E para terminar, o amor que se vai, mas não acaba. E aí ele volta 3 pontinhos, quer dizer, poderia continuar, mas precisa fechar a crônica, né? O amor que se vai, mas não acaba, aí vem a negativa. Não fosse por ele, por esse amor, não escreveria esta crônica. Melhor seria não escrevê-la. Dói muito. Lindo, né? Que lindo. Para mim, isso é um poema. É um poema escrito em forma de crônica, né? Tem várias características. Claro que só se for um poema com verso livre, né? É uma crônica, ele no final fala que é uma crônica, né? Mas da forma que ele escreve, né? Como vai passando essa sensibilidade, esse sentimento que dói, como ele vai compartilhando esse sentimento com a gente, e a gente consegue, sabe, sentir também isso, né? Os gregos chamavam isso de catarse, né? Que nas tragédias, né? Apresentavam uma situação em que era para acontecer isso, para a gente sentir e para se aliviar disso, né? O amor que se vai, mas não acaba. Não fosse por ele, não escreveria estas crônicas. Ou seja, está escrevendo por causa desse amor que se vai, mas não acaba. Melhor seria não escrevê-la